Amém. Glória a Deus, amém? Devo dizer para vocês que essa mensagem que eu vou trazer hoje já faz duas quartas-feiras que eu estou para trazer essa palavra. E foi da vontade do Senhor que fosse hoje. Então eu creio que hoje o Senhor vai falar grandemente no coração de cada um de vocês, amém? Aleluia, Jesus. Abram as suas Bíblias no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 16. Aleluia. Ajuda aqui a Amanda aqui. Ai, obrigada, Amorim. É? Tá bom. Aleluia. Capítulo 16, eu quero ler só um único versículo. Mas antes de ler esse versículo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui tem o hábito de orar? Faz assim, levanta a mão. O hábito de orar. Não ora, Amanda? Hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre a importância da oração na nossa vida. Quando você quer alguma coisa, você lembra quando você era criança? É claro que a oração não é só para petição, na verdade isso é o último dos escalões, né? Você lembra quando você era criança que você queria algo da tua mãe, ou chamar atenção, ou falar que algo em algum lugar estava doendo? Você tinha que se dirigir a ela, não é verdade? E com Deus não é diferente. Mas como eu falei, a petição está em último lugar. Nós precisamos entrar em oração para adorar a Deus, para glorificar. Para que mais, Cris? Para adorar, para agradecer, né? Eu quero ler esse versículo aqui com vocês. Um único versículo, que é o 25. Diz assim a palavra do Senhor: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Vou ler mais, tá? De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces das prisões foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Aleluia. Espírito Santo de Deus, que nessa noite o Senhor possa falar com o teu povo, Deus. Que o Senhor possa usar a minha boca como instrumento, como uma fonte que jorra a tua palavra, e que aonde essa semente cair, ela possa cair e ela possa dar frutos, em nome do Senhor Jesus. E como eu falei, nós estávamos aqui falando sobre oração. Paulo e Silas estavam na prisão. Em um certo momento, então, olha só que coisa interessante que esse texto nos fala. Estavam presos. Eles estavam numa condição desfavorável. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto é que eles estavam com os seus corpos presos. Pés e mãos atados. Mas não tem jeito, sua boca estava livre. O coração era livre. E eles usaram a sua boca para louvar e glorificar o Senhor. Nós precisamos entender a importância da oração, que conforme eles oravam, conforme eles cantavam louvores, as correntes das prisões se quebraram, as portas se abriram. Existe um poder na oração. E quando a gente usa a oração ao nosso favor, quando nós estamos em intercessão para orar por alguém,
o Senhor não fica indiferente. Algo no céu acontece. Eu creio que Deus responde todas as orações. O senhor crê, seu parecido? Ele responde todas as orações. Seja ela com sim ou com não, mas Ele responde. O Senhor não está indiferente. E o que é a oração? Hoje eu quero falar sobre oração, porque a oração é a espinha dorsal da vida de um cristão. Essa espinha nossa, se a gente tiver um acidente, alguma coisa acontecer, acabou, a gente não anda nunca mais. O que nos mantém de pé é a nossa coluna, a espinha dorsal. É ela que nos mantém de pé. E a oração que nos mantém de pé para viver aqui nessa terra, nesse mundo, onde o mundo quer nos engolir. Como foi falado aqui na pregação do pastor Cristiano, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos na terra, mas não somos da terra. E o alimento para permanecer aqui, viver e vencer todos os dias as lutas, é somente através da oração. E claro que junto com ela, o que? A leitura da palavra. Não é? A Lívia está concordando. Aleluia. O que é a oração? A oração é uma forma de nos conectarmos a Deus. Sabe ligar o Wi-Fi? Fazer uma conexão direta com o Senhor. É por isso que nós oramos hoje em nome de Jesus. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus, para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como se deve. E quantas vezes às vezes quando a gente começa a vida de cristã, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não gosto, hoje eu acho que eu já estou acostumada, tive que me acostumar, de orar em público. Quem é assim? Que não gosta de orar em público? Acho que tem muita gente que não gosta de orar em público. Você fica preocupado com o que você vai falar, com o que vão entender da sua oração, não é verdade? E se eu falei alguma besteira na oração? Não. A oração é algo que acontece de dentro para fora. Ela é gerada de dentro do nosso coração para fora. E o Espírito Santo, ele pega essa nossa oração e leva junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Ele faz uma tradução, uma interpretação e leva diante de Deus. Então, quando nós entramos em oração, o céu se levanta para receber, para ouvir o que nós estamos orando. Mas às vezes minha oração é boba. Não existe oração boba. Não, mas eu não sei orar. O Senhor conhece o seu coração. Do que maior o que fala é o que está dentro. Maior do que fala, do que sai pela tua boca, é o que está dentro do teu coração. Então, quando nós oramos, nós nos conectamos a Deus. Isso porque, deixa eu falar uma coisa para você, eu anotei algo extraordinário. E se você está anotando, anote isso. Primeiro, porque nós declaramos a nossa dependência de Deus. Você já viu algum ateu orar? Ele não ora porque ele não sabe a quem recorrer. Ele não ora porque ele não crê que se ele falar, alguém vai ouvir. E quando nós oramos, nós nos colocamos na dependência de Deus, como quem diz: Senhor, esta é a minha oração, esta é a minha petição, é o meu clamor, a minha adoração, a minha súplica, seja lá o que for. Quando você coloca nos pés do Senhor, você entende que alguém está te ouvindo e que você crê que através da sua oração algo vai acontecer. Olha que coisa extraordinária. A oração é o supremo ato da fé. Na experiência presente na vida de um cristão. A oração é um ato de fé. Porque quando você está sozinho no seu quarto orando,
abrindo a sua boca e falando com Deus. Você está vendo Deus? Você vê? Eu não vejo nada. Você sente? Às vezes. Mas tem uma oração que você não vai ver, você não vai sentir nada. Mas você tem tanta certeza de que o Senhor está te ouvindo. Esse é o ato de fé. A oração é a fé em movimento. Entende por que é importante a gente orar? Não é quantidade, é qualidade. Ai, mas eu oro 10 horas, 5 horas. Não é quantidade. Entenda uma coisa. Quando Pedro estava no barco e ele andou sobre as águas, num certo momento ele parou de olhar para Jesus. Ele desviou os seus olhos. Ele fez uma única oração. Sabe qual era? Senhor, salva-me. Acabou. A oração de Pedro. Senhor, salva-me. Entende que não é quantidade, seu parecido? Entende que é motivação? Entende que é coração? O Senhor lê o seu coração como uma oração. Lágrimas também são orações. Quantas vezes nós entramos na presença de Deus e não conseguimos falar nada? Você dobra os seus joelhos e a única coisa que você só faz é chorar. E o Senhor lê o seu coração, lê as suas lágrimas e recebe como oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. Porque quando a gente não tem uma vida de oração, nós ficamos nesse mundo inertes a qualquer coisa, à mercê de qualquer coisa. Exato, fica vagando. Sabe por quê? Quando a gente ora, a gente recebe sabedoria de Deus. Quando a gente ora, nós ouvimos a voz de Deus. Ou melhor, nós ouvimos a voz de Deus quando a gente lê a palavra, né? Mas quando a gente ora pedindo para que Deus dê sabedoria e direção, o Senhor nos direciona. Sabe, às vezes aquela voz que fala assim, olha, quando existe um freio moral, onde o Senhor fala, não vai por esse caminho, vai por esse, que esse caminho é errado. É a voz do Espírito Santo falando com você. E quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, Ele fala conosco. Quando a gente ora e busca isso de Deus, Ele direciona. Ele direciona os nossos negócios, Lucas. Ele direciona. Quando eu estava para abrir o meu negócio, eu já trabalho numa empresa há 12 anos. E quando eu estava para abrir o meu segundo negócio, eu pedi direção para Deus. E quando menos percebi, as coisas já estavam acontecendo. Porque eu entendi que o Senhor permitiu. Quando eu queria ir embora daqui de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil, do país, e ir para um outro país, o Senhor não permitiu. Eu orei e o Senhor disse não. Por que Ele disse não? Como você sabe? O Senhor falou com você? Não, Deus não falou comigo. Ele não veio na terra e falou. Eu entendi nas circunstâncias. E o Senhor foi mostrando qual que era o verdadeiro propósito dele na nossa vida. E hoje nós estamos aqui. A Agatha está casada, vai ter um bebê. Logo mais a Duda vai se casar. Nós viemos para Rio Claro, não fomos para os Estados Unidos. Porque existe o propósito de Deus. Quando nós estamos na posição, quando nós buscamos o Senhor em oração e ficamos sensíveis à voz de Deus, Ele nos direciona. Senhor, eu devo abrir esse negócio agora ou não? Senhor, eu devo abrir sociedade agora ou não? O Senhor direciona. É por isso que nós precisamos estar em constante oração. Paulo e Silas foram açoitados, presos, situação desfavoráveis, mãos presas, bocas livres. Eles não murmuravam no momento desfavorável da vida. Muitas vezes nós estamos em momentos desfavoráveis, em momentos de turbulência na
nossa vida e nós fazemos o que é reclamar e murmurar, não botamos o nosso joelho no chão e não clamamos aquele único que pode solucionar todos e sanar todos os problemas. Estamos numa vida difícil, uma situação financeira apertada, e nós começamos a murmurar porque não tem o que comer, porque não tem o pão, porque tem o pão, não tem a manteiga, e vai fazer um bolo, não tem ovo. Que vida atribulada, e a gente fica reclamando e não sabe, oi? E não lembra de buscar o Senhor em oração. Aleluia! Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, porque Ele é Deus. Mas Ele quer se conectar com você, e não existe um outro meio dele se conectar se não for através da palavra, através da oração. Você crê que Deus pode mudar a situação e o quadro da sua vida hoje? Amém. Aleluia, eu creio também, porque eu também tenho passado dias difíceis, muito difíceis. E eu vou falar, esse ano para mim foi terrível. Talvez para vocês não for, mas para mim em particular foi. A Agatha casou, ficou grávida, para ela tá tudo mil maravilhas, ela tá ali falando. Para mim foi um ano difícil. Mas eu estou aqui, porque eu creio num Deus vivo. Eu busco o Senhor todos os dias. Às vezes quando eu dou uma murmurada, Ele me faz lembrar quem Ele é na minha vida. Ele é Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Quando nós aceitamos Cristo na nossa vida, nós precisamos conhecê-lo. E aí eu quero fazer uma pergunta para você aqui que é casado, até pessoa parecido também, que está na pista, né, Zamarzinha? Quando você quer conhecer alguém, como que você faz para você poder conhecer essa pessoa? Como? Como? Aí você faz o quê? Você marca um encontro, né? O primeiro encontro. Aí você começa a ver as primeiras coisas para ver se existe uma afinidade. Conversa. Como é que você quer conhecer a Deus se você não busca saber quem Ele é? Como é que você quer conhecer a Deus se você não gasta tempo falando com Ele? Falando dos seus planos, apesar dele já conhecer? Porque Ele te conhece melhor do que você mesmo. Como você quer conhecer a Deus se você não para ouvir o que Ele tem para falar para você? Tem como? Eu lembro que eu namorei com meu marido. Gente, a nossa história é uma história fantástica. Nós conversamos alguns meses antes de nos conhecer pessoalmente. E o que você faz quando a pessoa está do outro lado do mundo? Ela está em outro país, você está aqui. A única forma de você conhecer é como? Conversando, dialogando. Aí depois vem o contato físico. Toque, né? Beijo, para ver se essas coisas fluem. Mas o primeiro contato, quando ele chegou, eu já sabia quase tudo sobre ele. E como que nós vamos chegar lá no céu? Porque esse grande dia vai chegar. Você vai olhar para Jesus assim, você vai ter o que falar para Ele. Vai ser uma coisa estranha. Você vai se conhecer, se conectar com Jesus, mas você nunca parou para ouvir a voz dele. Você nunca parou para falar com Ele. Você nunca se conectou com Ele. Não vai ser estranho? Pois hoje eu sou aparecido. Eu tenho certeza que se Jesus aparecesse para mim aqui, eu ia ter tanta intimidade com Ele hoje. Eu saberia quem Ele é. Porque hoje nós temos intimidade, criamos intimidade, porque eu falo, Ele fala, eu busco, eu me derramo na presença dEle. E hoje nós nos conectamos. Hoje nós nos conhecemos apenas no olhar.
penso muita coisa, quando eu penso alguma coisa que eu gostaria, Ele realiza, porque, sabe, porque a gente se conhece no olhar. Ele muito mais, Ele me conhece muito mais, mas eu quero poder conhecer Ele muito, dia após dia, mais e mais. E somente através de orar, através da oração, através da leitura da palavra, de se conectar com Ele. Paulo e Silas, quando estavam presos, eles sabiam o que Deus podia fazer. Que coisa fantástica, eles não temeram, porque eles sabiam quem eles criam. Aleluia. Será que quando vem ruim, coisa ruim na tua vida, você sabe a quem buscar? E entendam, hoje nós não precisamos, hoje nem nunca precisamos, depois de Cristo, né? Não precisamos de intermediário. Você não precisa orar ou para uma estátua, porque ela não vai te responder. O nosso Deus está vivo e Ele reina. Aprenda a buscar o Senhor nos seus momentos de aflição. Você abre a tua boca para falar com fulano, ciclano chora com a tua... É ciclano ou ciclano? Enfim, com o Beltrano, e chora para tua mãe, e liga para amiga. E fala com o teu amigo do trabalho, mas você não busca Deus. E muitas vezes quando nós vamos buscar um conselho de alguém, essa pessoa vem com um balde de água sobre você, porque você abre o seu coração e entrega os seus planos para quem você não deveria entregar. E aí você desanima, porque o homem é carnal, o homem é falho. Agora, quando você entrega seus planos no secreto para o Senhor, Ele vai te responder. Aleluia. A oração nós temos que ter oração como estilo de vida. Como assim, pastora? Você almoça? Quem almoçou hoje? Ah, vocês estão tudo com cara que comeu, saudável, nutrido. Comeu não, Amanda? A cara do Lucas, comeu sim. Você almoça? Você toma banho? Toma, né? Você precisa dormir? Você precisa orar. Isso precisa entrar na sua agenda, sabe? Sabe? Precisa, é importante. Nós precisamos ter a oração como estilo de vida. E uma coisa eu quero dizer para você: quando você busca o Senhor em oração e você tenta mudar alguém, quando você ora, irmãos, de coração, você não muda os planos de Deus. Às vezes o Senhor quebra o nosso galho, né? Mas Ele sabe o que é bom para nós. Mas você não muda Deus em oração, você muda você. A oração não muda Deus, a oração muda você. Quando eu passei a entender quem é Deus na minha vida, e quando eu passei a viver uma vida de oração, eu passei a depender mais de Deus. E muitas vezes eu queria algo muito, 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 e eu falava: quer saber, Senhor, que seja feita a sua vontade e não a minha. Porque nós não sabemos aquilo que é bom, o Senhor sabe. Lá em Provérbios fala que o homem faz planos, mas a última palavra vem da boca do Senhor. E se vem da boca do Senhor, não adianta você ficar batendo em ferro, batendo em ponta de faca. Nós precisamos entender, aprender o que o Senhor quer falar. Muitas vezes a gente quer algo, como eu falei lá no início, o Senhor responde todas as orações, mesmo que Ele fale assim: não. Ou não é agora. Aleluia.
Nós não podemos ir a todos os lugares. Quando nós nos colocamos também em posição de intercessores, nós temos famílias, precisamos orar pelas nossas famílias, porque nós não podemos ir a todo lugar, mas a nossa oração sim. Nós não conseguimos talvez chegar numa cadeia, mas a nossa oração sim. Nós não conseguimos chegar na Câmara dos Deputados, lá na presidência, no Planalto, mas a nossa oração sim. E é por isso que hoje nós estamos num país que está de pé orando para que Deus venha fazer a vontade dEle. Amém? Quero contar uma história para vocês. Durante uma campanha histórica que reunia mais de 6.000 pessoas em uma cruzada, onde quem pregava nessa cruzada era nada mais, nada menos do que o grande evangelista Billy Graham. Quem já ouviu falar de Billy Graham? Você sabe que quando o Billy Graham foi ganho em um desses acampamentos, né, desses movimentos, e ouvindo a história de quem ganhou o Billy Graham para Jesus, a gente tem até um filme que fala sobre. Ele fala assim que ele não ganhou muita gente para Jesus, mas ele ganhou o Billy Graham. E quantas pessoas esse homem não ganhou? Será que vale para ele também o galardão? Billy Graham estava pregando num estádio, não sei aonde, numa grande conferência, numa grande cruzada. E enquanto ele pregava, lá longe havia uma tenda. Foi montada uma pequena tenda, onde de hora em hora, em minutos em minutos, colaboradores se juntavam para orar. Uns entravam e outros saíam. Enquanto o bicho pegava lá naquela cruzada, o movimento acontecia lá naquela pequena tenda, colaboradores estavam de joelho orando. Entenda uma coisa, a colaboradora declarou: é aqui uma parte muito importante desse grande evento, é aqui que acontece. Sabe por quê? Porque enquanto o palestrante ministra, nós intercedemos por ele. Atrás de um grande homem, você pode ter certeza que tem pessoas orando e intercedendo pela vida dele. Não pense você que esses grandes homens que vocês vêm pregando, nossa, não prega bonito. Tem pessoas orando que ficam atrás dos bastidores. Sabe por quê? A oração é a base. É a base. Você ora pelo seu cônjuge? Você ora? Abençoa a vida dele? Tem que abençoar, tem que orar. Senhor, abençoa, proteja, acompanha, dê sabedoria. Aleluia, Jesus. E olha que interessante, Deus, ela declara assim: Deus entregou a grandes pregadores a responsabilidade de pregar o evangelho e estendeu a outros. Quem aqui não prega? Vocês não pregam, certo? Nunca pregou subindo num púlpito para pregar? Já? Não, né? Então olha só, mas olha a importância que você tem. Paz. Olha a importância que você tem. Deus entregou a grandes pregadores a responsabilidade de pregar o evangelho. Muitas vezes existem pessoas mais eloquentes, que sabem se posicionar. Mas olha a importância. E estendeu a outros o privilégio de ajoelhar-se e interceder na pequena tenda. Entende como nós, pastores, precisamos também da oração de vocês? Aleluia. O evangelho que não tem a oração como base não é digno do rótulo que se utiliza. Charles Haddon Spurgeon. Orar é ter intimidade com Deus. Orar atrai o coração de Deus. Existe uma mulher, uma grande escritora no sul da Geórgia, uma escritora que ela escrevia livros maravilhosos e que foram assim
estouraram, foram best-seller e tal. O nome dela é Flannery O'Connor. Depois vocês pesquisam os livros dela. Flannery, não sei se falar, mas sei escrever. O'Connor, a escritora. E um dia, essa mulher cristã, ela queria colocar as suas orações como um devocional. E ela pegou então um caderno e uma caneta. E não saiu nada. Uma mulher que escrevia grandes livros, quando ela foi escrever para Deus as orações, não saiu nada. E sabe qual foi a primeira frase que ela escreveu? Que a ficha dela caiu, ela disse: Senhor, ensina-me a te amar. Ela entendeu que ela não estava amando a Jesus como se deve. Aleluia. Tem uma música que é uma música secular, mas eu quero ler uma frase, uma estrofe dela, que é aquela: se eu quiser falar com Deus, já ouviu? Se eu quiser falar com Deus. De quem? Gilberto Gil. Tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. De que voz ele está falando para calar? A voz da nossa alma. Porque muitas vezes a gente também quer falar com Deus para cumprir um protocolo. Aí você dobra o joelho e fala, amém, Senhor. Daqui para fora. Teu coração não falou nada. Você não realmente se conectou. Você falou. Você abriu a tua boca e lançou palavras ao vento. Você não se conectou. E ela fala: tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, das gravatas. Tenho que desatar os nós. Quando nós entramos em oração, nós precisamos encontrar uma situação mais confortável e favorável para aquele momento. É o teu momento com Deus. A importância da oração. Conhecer a Deus, se relacionar. Quando aceitamos Jesus, temos que conhecê-lo. A importância da oração. A oração é mais que uma conversa. Se conectar com Deus é falar e ouvir. Às vezes precisamos calar a voz da nossa alma. Saia do meio da multidão. O mundo fala muito. Sabe onde eu orava? Há anos atrás, eu já falei aqui, dentro do meu carro. Eu morava numa casa com 2 cômodos. Eu, a Duda e a minha sobrinha. No fundo morava minha mãe e meu pai, em cima meus irmãos, enfim, aquela casa, aquele quintal abarrotado, numa vizinhança barulhenta. E para eu poder entrar em contato com Deus, para eu poder me conectar só depois das 11 da noite. E ainda assim eu não conseguia, porque era uma casa com 2 cômodos, as meninas iam dormir. Eu entrava dentro do meu carro, fechava todos os vidros e ali eu ficava. Horas. Às vezes eu não falava nada, só chorava. E ali eu busquei a Deus, ali eu tive grandes momentos de intimidade com Deus dentro do meu carro. Às vezes eu pegava o meu carro e eu ia para um monte que tinha lá perto de casa, mas não era por causa do monte, mas era por causa do silêncio. Eu tinha uma necessidade no decorrer do dia de falar com Deus. E eu pegava o meu carro, tanto que eu nem subia. Eu pegava meu carro, tinha um mirante lá perto e eu encostava o carro, não tinha ninguém, só mato. E eu dentro do meu carro. Ali eu podia gritar, gemer de dor. Ali eu podia adorar a Deus, cantar. Ali eu podia fazer o que eu quisesse. Mas eu buscava um lugar mais confortável para entrar na presença do meu Deus. Aleluia. Como eu falei, quando nós oramos, nós mostramos a nossa dependência. Ana orou. E enquanto ela não mostrou a sua dependência, o milagre não aconteceu. Ganhamos nossas batalhas não com força dos nossos braços, mas é de joelho no chão. Muitas vezes a gente quer guerrear com a nossa boca, a gente quer fazer as coisas acontecerem com os nossos braços, mas nós não oramos, seu parecido. Gastamos energia e nada acontece. Porque nós não apresentamos diante de Deus. Gente, não sabe o que fazer? Bota
Existe poder na oração, as coisas acontecem. Se a gente consegue expulsar um demônio, quem dirá fazer as coisas acontecerem? Exteriores. Se a gente ora em nome de Jesus, sai, ele tem que sair, porque existe poder na oração, no nome de Jesus. O céu se move quando a gente se ora, quando a gente ora. Eu mudo quando eu oro. Já estive tempos eu estar com raiva de uma situação e a carne querer falar mais alto. Aí você vai orar, Deus fala, vamos conversar aqui que a gente precisa resolver um ponto. Aí você abaixa a cabeça, põe o rabo entre as pernas, né? Baixa a sua bola. Deixa o orgulho de lado. Esse é o nosso Deus. Rapidamente, para a gente terminar. Inimigos da oração, distração. Isso aqui, ó. Isso aqui é um inimigo fatal da oração, hein? Meu Deus. Como isso rouba nosso tempo, né, gente? Se eu não vigiar. Eu gosto de, à noite, antes de dormir, eu ver um videozinho ou outro. Eu gosto de, à noite, né, desaparecer um pouco. Mas eu me esqueço, todos os dias eu reservo um período para estar com o meu Deus. Inimigos da oração, tempo, indisciplina ou má administração do tempo. Engraçado, Deus deu a todos as exatas 24 horas no dia. Tem gente que consegue orar, tem uma vida disciplinada. Tem gente que fala que não tem tempo. Como é que você não tem tempo para você orar? Como é? Um vídeo de TikTok hoje, você gasta 30 segundos, mas não, até 3 minutos para você ver um vídeo. E não é um, né? É 10. Quanto tempo já foi? Tem gente que gasta horas na frente do celular, mas não orou. Eu oro. Antes do entretenimento, ver aqui o meu momento com Deus. Pecado também é um inimigo da oração. Porque quando você está em pecado, você não consegue entrar na presença de Deus. Quando você está em pecado, você dobra os seus joelhos e vai falar o que para Deus? Se sentir envergonhado. Agora, quando você está em pecado, você dobra os seus joelhos, já fala logo: Senhor, ó, é o seguinte, eu estou assim, a situação é essa, já escancara. Ele sabe. Isso se você tem interesse de mudar esse quadro, né? Senão também não resolve. Andar com crentes carnais. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você anda. Tem pessoas que falam que a gente acha tão legal na nossa vida, mas que é tão carnal, que está pronta para levar a gente no buraco. A palavra fala para a gente fugir, sair da roda dos escarnecedores. Não é só crente carnal. Às vezes nós temos amigos lá fora. Pô, mas esse cara é tão bacana, vai falar tanta besteira, não fala nada que edifica a sua vida, nada que vai te pôr para frente. Cuidado, antes só do que mal acompanhado. Entenda, você nunca está só. Quando você tem uma vida com Deus, você nunca está só. Outra coisa, impaciência. A impaciência nos leva a abandonar a oração antes da resposta. Ó, tem gente que é assim, ela ora para Deus dar um marido. Aí daqui a pouco ela não quer mais o marido, ela já ora. Aí ora para Deus dar emprego. Agora ela quer abrir um negócio. Não espera nem acontecer. Aí ora, sabe, para Deus dar um carro. Agora ela quer uma bicicleta. Oi, decide. Espera Deus responder. Não é no nosso tempo, não é no seu tempo. Não é. A gente é impaciente, né, Cris? A gente já levanta falando: cadê, Senhor? Ora por algo e fala: onde está? Deus não é fada madrinha, nem o gênio da lâmpada, que você faz assim, ó. Isso não funciona. E acontece. José levou anos para ser governador do Egito, mas ele continuou sendo fiel. Abraão levou anos para ter o teu primeiro filho,
ruim, mas continuou sendo fiel. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não vou ler agora, mas você anote na sua Bíblia, Mateus 6:6. Como se deve orar? Saia do meio da multidão, devemos entrar em solitude. Quem sabe o que é solitude? Existe solidão, solitário e solitude. Solitário é quando você está só, sem ninguém. Solidão é quando você se sente só no meio da multidão. E solitude é quando você decide estar só, isolado voluntariamente para entrar na presença de Deus. Isso é solitude. Procure a melhor forma, o melhor lugar, o melhor jeito. Administre bem o seu tempo e deixe Deus falar com você. Deixa a oração transformar a sua vida. Talvez não vai mudar as coisas externas, mas você precisa mudar. Talvez você precisa de mudança para que as coisas externas possam mudar. Amém? Aleluia. Aleluia. Que nessa noite nós possamos sair daqui com o coração voltados para Deus, que nós possamos sair daqui com o coração cheio de vontade de conhecer um pouco mais Jesus. E como que eu devo começar? Apenas comece. Como que eu devo dar o primeiro passo? Eu preciso orar quanto tempo? Comece. Sabe o que você faz? Vou dar uma dica aqui para você que não tem o hábito de orar. Escolhe um louvor que você goste. Escolhe um louvor que você gosta. Tem um louvor que você gosta? Tem? Você vai chegar na tua casa amanhã, hoje, manda o Lucas dar um rolê, vai botar um louvor que você gosta. Quanto tempo é o louvor? 5 minutos? É o momento que você vai meditar com o Senhor e você vai orar. Faça o mesmo, Lucas. Faça o mesmo, Cris. Agatha, João. Eu não sei orar, como que eu faço? Só faz, começa. Não tem o jeito certo. Como eu falei, o Espírito Santo é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não tem o jeito certo. A única forma certa de você orar é colocar o seu coração na oração. É isso. É orar de dentro para fora. Orar com o coração. Amém? Vamos começar uma vida de oração? Amém.